Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cláudia Morgenstern de Língua Portuguesa e nesta aula nós faremos a resolução dos exercícios da nossa aula 18. Vocês assistiram a videoaula em que eu acabei de solicitar a vocês 3 exercícios importantíssimos, que são exercícios para fundamentar a aula que nós tivemos agora, tá? Nós teremos um exercício que vai falar sobre a tese, né? Nós vimos ali qual é a tese que aquele jornal editorial quer passar para a gente. Um outro exercício sobre as conjunções, são as palavras que unem um argumento ao outro, um parágrafo ao outro, ele vai unindo as ideias, tá? E o último exercício, as palavras que nós chamamos de palavras-chave, os nossos moderadores, as palavras que indicam qual é o argumento daquele jornal, qual é a intenção daquele editorial, certo? Então, foram exercícios escolhidos a dedo para que vocês fundamentem a videoaula que nós assistimos, tá? Então, vamos começar. Vamos começar a nossa apresentação. Opa, travou aqui? Só um minutinho. Vamos lá. Exercício 14, da página 8 do livro didático. Releia o primeiro parágrafo do editorial e sublinhe o trecho em que corresponde à tese defendida pelo jornal. A tensão crescente entre a população das cidades de Roraima e os refugiados venezuelanos, que resultou em graves tumultos sábado passado, quando eles foram atacados por uma multidão em Pacaraima, desculpem, na fronteira com o país vizinho, depois que um comerciante brasileiro foi assaltado e espancado por alguns deles. Não deixa mais dúvidas. Então percebam que até agora o jornal, o editorial, ele retomou o fato, o que estava acontecendo. Então ele retoma, ele introduz o fato e agora ele vai mostrar sua tese. Qual é a opinião que ele está defendendo? Sobre a necessidade, olha aqui o moderador que já falaremos sobre, dos governadores, né, dos governos federal e estadual, ou seja, o governo federal e do estado, que eles se entendam, então, se entenderem e tomarem medidas urgentes e mais ousadas que as adotadas até agora para dar uma solução ao problema. Então, percebam que a tese dele é a necessidade dos governos federal e estadual, que eles se entendam entre eles ali, né, que eles cheguem a uma conclusão e tomem umas medidas, eles busquem uma solução. Então, o jornal defende a solução para o problema que está grave naquele momento, certo? O exercício 17, da página 8, vai falar sobre as conjunções que nós conversamos. Analise o tratamento dispensado às queixas dos roraimenses, do editorial do Estadão. Nessas condições, a presença dos venezuelanos tende a criar, como já está se vendo, um clima de animosidade crescente com a população local, que também enfrenta dificuldades e por isso que pelas condições, pela presença que está tendo ali, o clima que está acontecendo, por tudo isso, o que tem que se fazer? Tem muito pouco a partilhar com eles, ou seja, eles não têm nada em comum, certo? Esse por isso.
Então, as conjunções, elas estabelecem relações de sentido de explicação, causa, consequência, adversidade, entre outras ideias presentes no texto. Qual é a função desse por isso aqui? Vamos ver. Essa conjunção destacada, ela poderia ser substituída por porém? Veja, eu poderia usar o porém aqui, ó, um clima de animosidade crescente com a população local que também enfrenta dificuldades e, porém, tem muito pouco a compartilhar. Teria o mesmo sentido? Não. Aí eu estou mostrando uma adversidade, não é verdade? Ela faz parecer uma conclusão lógica a rejeição dos refugiados por parte dos roraimenses ante a situação em que estes vivem? Sim, com certeza. Ela poderia ser substituída por portanto, sem nenhuma alteração de sentido? Vamos ler. Nessas condições, a presença dos venezuelanos tende a criar, como já está se vendo, um clima de animosidade crescente com a população local, que também enfrenta dificuldades e, portanto, tem muito pouco a partilhar com eles. Sim, por isso e portanto, nesse caso aqui, mantém sim o mesmo sentido. Então, aqui faz parecer e poderia sim ser substituída por portanto. O último exercício, ele vai falar das soluções, das expressões, dos moderadores. Então vamos lá. Ao debater possíveis soluções para o problema dos refugiados, o jornal O Estado de São Paulo sinaliza aqueles em que acredita, buscando convencer o leitor. Olha lá, ao expressar sua tese, vamos falar das soluções, no editorial, os jornais e as revistas costumam a defender soluções. Eles vão defender alguma coisa, eles vão mobilizar a população em prol do conjunto de ideias. Antes de se deixar convencer, porém, o leitor deve lembrar que as medidas defendidas nos editoriais estão de acordo com o conjunto de valores daquele veículo midiático específico. Lembram-se da videoaula em que eu disse a vocês que no editorial, ele vai expor a sua opinião, o seu posicionamento, mas não quer dizer que aquele posicionamento é a lei, é o mesmo posicionamento dos outros jornais. Não, cada jornal vai tomar uma posição. Por exemplo, o jornal da Rede Globo tem um posicionamento sobre o determinado governo. O jornal do SBT tem outro posicionamento, ou pode ser o mesmo. O jornal da Record vai ter um outro posicionamento. A CBN vai ter um outro posicionamento. Agora, isso não quer dizer que eles também possam ter o mesmo posicionamento sobre um governo, sobre um ator, sobre um assunto polêmico ou sobre um assassinato, sobre que também é polêmico, sobre uma pessoa ou determinado, independente do assunto. Cada jornal pode sim tomar um posicionamento, mas não quer dizer que eles todos tenham o mesmo, certo? A mesma postura. E é isso que está falando da solução. Qual seria a solução para o problema dos refugiados, de acordo com o Jornal de São Paulo? Não é verdade? E ele quer convencer o leitor sobre a solução que o Jornal de São Paulo achou. Nos trechos a seguir, circule as expressões. Que evidenciam o ponto de vista assumido pelo jornal. O que são expressões? Expressões modalizadoras ou os modalizadores são as marcas argumentativas que explicitam a intencionalidade do falante ou do escritor. Ou seja, qual é o posicionamento? São as palavrinhas, os adjetivos, os advérbios. Já falamos disso em outras videoaulas. Olha lá, o fechamento da fronteira do Estado com a Venezuela é inadmissível. Inadmissível, já estou vendo o posicionamento dele. Essa palavrinha inadmissível aqui, o adjetivo, revela o grau de discordância do falante, certo?
Então vamos agora resolver o exercício. A União concorda com a posição do governo de Roraima de que é preciso distribuir os refugiados por outros estados, de preferência os que contam com maiores recursos. Esse é um ponto da maior importância. Esse é um ponto da maior importância. É muito claro o posicionamento do jornal. Aqui ele está falando a posição do governo. A União concorda, esse de preferência vem com a União, mas do jornal editorial, ó, esse é um ponto de maior importância. E não apenas porque Roraima não tem condições de prestar assistência médica e alimentar os refugiados. Aqui eu consigo ver o posicionamento do editorial. Outro exemplo. Apoio para a manutenção da ordem com a Força Nacional e, eventualmente, com contingentes das Forças Armadas é indispensável. Lembra do inadmissível? Aquele usou é indispensável para proteger os refugiados. Bem fácil de encontrar, né? No último, eu não marquei para nós fazermos juntos. Investir mais do que tem feito e sem demora na distribuição dos refugiados é o quê? Portanto, a melhor maneira. Olha quando ele diz aqui, é a melhor maneira. Opa, voltou. É a melhor maneira. Então, eu estou mostrando, eu concordo com ele e acho que é a minha melhor maneira, além de prestar assistência humanitária. Certo? Então, a resposta aqui seria é a melhor maneira. Eu desejo a vocês ótimos estudos. Eu espero que vocês estejam aproveitando e muito. Qualquer coisa, voltem à videoaula se ficou alguma dúvida, certo? Até a próxima semana.